Mateus 24, nós vamos ler do 1 ao 13. Mateus 24, nós vamos ler do 1 ao 13. Glória a Deus. Hoje eu quero fazer uma síntese do que nós temos estudado e queria resumir 1007 anos em 20 pontos. Se você conseguir coordenar a sequência desses 20 pontos, você vai entender 1007 anos da história da humanidade. Tá? Então eu quero fazer uma síntese. Eu sei que dá para fazer outras subdivisões sequenciais dos eventos futuros, mas eu tentei ser o mais resumido possível para facilitar a sua compreensão e também facilitar que você entenda a sequência dos fatos que estão por vir. Tá bem? Vamos ao texto, Mateus 24, 1 a 13. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos podem dizer amém? Pai bondoso, obrigado porque nós chegamos no tempo da palavra, o tempo em que nós vamos ministrar a palavra, pregar a palavra, ensinar com o teu povo, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. E eu te louvo pelo ensino da tua palavra. Ele é precioso, ele é maravilhoso, ele é bom. E nós agradecemos o Senhor por poder ter esse apreço pelas Escrituras, por poder ter esse amor pelas Escrituras. E mais uma vez, Pai, nós pedimos a tua ajuda, porque nós estamos lidando com profecia, com aquilo que está por acontecer. E nós queremos ser hermeneuticamente corretos. Nós queremos fazer a exegese certa dos textos, porque a tua palavra é a verdade absoluta. E nós podemos nos equivocar na interpretação da verdade absoluta. Mas nós não queremos, Pai. Nós queremos ser precisos, nós queremos ser corretos, nós queremos ser verdadeiros. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a assimilar as verdades da tua palavra. Muito obrigado porque tu nos ouve, muito obrigado porque tu estás presente aqui.
Muito obrigado porque nós podemos, mais uma vez, na Tua presença, nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos fazer uma simples, mas importante revisão daquilo que a gente tem estudado. Desde o início da pandemia aqui no Brasil, foi lá na segunda quinzena de março, nós cessamos o estudo sobre a doutrina da igreja que vínhamos fazendo e nos voltamos para a escatologia nas quintas-feiras. E já temos estudado dentro do tema geral escatologia, a gente já tem estudado bastante assuntos, né? Muitas divisões. Então, hoje, de forma resumida, eu quero elencar esses acontecimentos dentro da cronologia dos fatos, certo? Então, nós vamos pensar em 1007 anos, 7 anos de grande tribulação e 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra, né? Que culmina com o juízo final. Por falar em juízo final, vamos ler agora o que vai acontecer depois do juízo final. Vamos lá? Apocalipse, por favor, 21:8. E eu gostaria que esse fosse o último texto que eu vou ler. Depois os outros eu gostaria que voluntários lessem para a gente, tá? Então vou fazer a leitura desse texto e aí depois os demais eu gostaria que outros irmãos fizessem. Apocalipse 21, eu vou ler os 8 primeiros versículos. Esse acontecimento vai se dar após o juízo final. Então hoje nós vamos estudar até o juízo final. E depois vai se dar o que nós vamos ler agora. Está escrito em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glória a Deus. Aí então está o que vai acontecer depois do juízo final. Tá? Deus vai criar novos céus, nova terra, e aí a partir daí, desse momento, né, nós vamos ter novas perspectivas. A Bíblia não fala muito sobre este tempo, mas o que é importante é que nós vamos viver essas coisas novas que o Senhor tem para nós. Tá? Muito bem, então, desse momento de
novos céus e nova terra. Vamos ligar agora então o Ré aí, né? Vamos acionar o Ré e vamos vir então 1007 anos para trás. E nós vamos dar então num evento número 1, que é chamado de arrebatamento da igreja. Deixa eu dizer aqui, né, para quem está nos acompanhando em casa também, que esse é o credo das Assembleias de Deus no Brasil, certo? Eu não vou entrar no detalhe de novo do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, do amilenismo, não vou adotar essa perspectiva agora. Eu vou falar o credo da Assembleia de Deus. O que nós cremos? Nós cremos que os eventos vão se dar nesta sequência, nesta ordem, é assim que nós cremos. Então, se você pensa diferente, nós vamos te respeitar. A gente já falou lá atrás, né, que se nós tiver que passar a grande tribulação, nós não vamos deixar Jesus por isso. Nós vamos entender que vai ser um tempo muito difícil, mas o Senhor vai nos ajudar a permanecer firme. Mas nós cremos, temos a expectativa, a esperança de que nós não vamos passar a grande tribulação. Então, volto a dizer, número 1, arrebatamento da igreja. Quem lê para nós 1 Coríntios 15, 51 e 52... E outro irmão ou irmã prepara para nós 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Vamos ver se as irmãs se animam também a ler, né? Não só os irmãos, né? Vamos ler então esses dois textos. 1 Coríntios 15, 51 e 52, por favor, vamos ouvir a leitura. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aproveitando, você que está em casa, diz para nós aí, o Simon está ligadinho aqui, e ele vai poder ter esse feedback de você, como é que está chegando o som, a imagem, o som que vem do microfone que é lido o texto, né? Diz aí se está baixinho, se tem que aumentar, se está bom, dá esse retorno para a gente, o Simon vai ler aí a sua mensagem e vai passar aí para os nossos irmãos que cuidam desta parte aí de áudio e também de vídeo, tá bom? Nos ajude, queremos fazer o melhor dentro da nossa possibilidade. Então, aí está o texto lido de 1 Coríntios, agora 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Lembre-se que eu tenho expectativa de que as mulheres leiam também. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ponto de partida dos 1007 anos. Ponto de partida. Nós cremos que o que vai dar início a esse acontecimento chamado Dia do Senhor, um dia que vai ter 1007 anos de extensão cronológica. Esse dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja. Tá? Aconteceu o arrebatamento da igreja, vamos dar uma passeada no céu agora. O que acontece com a igreja arrebatada ao céu? Primeiro fato que acontece, 2 Coríntios 5 e 10 e 1 Coríntios 3, 10 a 15. O texto de 1 Coríntios 10 a 15 eu vou explicar para a gente ganhar tempo, tá? Mas o texto de 2 Coríntios 5 e 10 eu gostaria que nós lêssemos, ok? Então, por favor, 2 Coríntios 5 e 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, e escrevendo à igreja, ele está dizendo que todos temos que comparecer diante do tribunal de Cristo, tá bom? Então, a igreja é arrebatada. Primeiro evento que acontece no céu é que todos os salvos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que fez com o seu corpo aqui na terra. Seu corpo, seu tempo, os bens, tudo que Deus disponibilizou a nós, ele vai pedir conta nesse tribunal. E lá em 1 Coríntios 3, 10 a 15, está o apóstolo Paulo falando desse tribunal, onde vai ser principalmente as motivações do nosso coração, elas vão ser pesadas na balança, certo? Na balança de Deus. Então o texto vai falar de 6 materiais que vão ter que sofrer, vão ter que passar pelo fogo. Simbolicamente o texto está falando que o fogo é juízo, e que esses 6 materiais representam as nossas obras. 3 vão se consumir com o fogo, e 3 suportam o fogo, são materiais que suportam o fogo. Os 3 materiais que não suportam o fogo representam tudo aquilo que a gente fez e não glorificou a Cristo, não alegrou a Cristo e não era para ter sido feito. Essas motivações erradas são representadas pelo feno, madeira e palha. Feno, madeira e palha se consome diante do fogo, não sobra nada. Mas, como é o tribunal de Cristo, mesmo que não sobre nada, a não ser um cheirinho de fumaça, lembre, é uma linguagem simbólica, né? A pessoa será salva, porque ela está no tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo não é condenatório. Ninguém que chegar ao tribunal de Cristo vai perder a sua salvação. Agora, o tribunal de Cristo é um tribunal recompensatório. O Senhor quer recompensar quem fez as coisas para a glória do seu nome, fez bem feito e fez o que Ele mandou. Então o Senhor quer dar recompensa para essas pessoas. E as pessoas que então tiveram motivações erradas, mas foram salvas pela graça, essas pessoas então não terão recompensas a receber. Para encerrar então, os 3 materiais que suportam o fogo, e está aí no texto: prata, ouro e pedras preciosas. Tá? Tanto prata, quanto ouro, quanto pedras preciosas, quanto mais fogo, mais pureza, mais valor tem a prata, o ouro e as pedras preciosas. Então, aí está o tribunal de Cristo. Nós saímos da terra, vamos chegar no céu e aí vamos comparecer individualmente no tribunal de Cristo, certo? Ainda lá no céu, terminou o tribunal, o que acontece? Começa a festa de casamento. Casamento de quem? Do noivo e da noiva. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Então está prometida uma festa de casamento, que simbolicamente aqui na terra, a festa judaica tem duração de 7 dias. E esta relação tem a ver com os 7 anos em que a grande tribulação vai estar acontecendo aqui na terra e ao mesmo tempo no céu, então estará acontecendo também as festas das bodas do Cordeiro. Nós temos em Lucas capítulo 14, do 15 ao 24, uma leitura extensa, tá? Nós não vamos fazer, mas para quem gosta de anotar, é bem legal você anotar aí, tá? Porque estas
bodas aí, essa ceia que Jesus está falando. Olha aí, eu quero agradecer, o pessoal retornou que está ótimo o áudio e o vídeo. Muito obrigado pelo seu retorno e louvado seja Deus pelo nosso ministério aí de comunicação, que sempre faz o melhor dentro das nossas possibilidades. Glória a Deus. Sempre que não tiver legal, você que está em casa, nos ajude. Dá um alôzinho aí para nós, um recadinho, que a gente vai tentar melhorar. Eu dizia então que essa parábola que Jesus contou em Lucas 14, do 15 ao 24, representa então esta festa, as bodas do Cordeiro, e você vai ver aí que primeiramente foram convidados uns para as festas, mas eles rejeitaram. O Senhor mandou convidar outros, estes então foram levados às festas. Eu não posso fazer uma análise agora da parábola, não é esse o objetivo, mas se refere às bodas do Cordeiro. Agora nós vamos ler Apocalipse 19, 7 a 9. Esse texto é explícito sobre as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7, 8 e 9. Por gentileza, quem lê para a gente? A Sil vai ler. Glória a Deus. Vamos ouvir a leitura de Apocalipse 19, 7, 8 e 9. Olha que texto legal sobre as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegramo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muito bem. Então, lembre-se, número 1, arrebatamento da igreja no céu. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, uma festa de casamento, cumprimento da promessa do Senhor quando Ele disse que Ele mesmo vai nos servir nesta grande ceia, que lá na ceia, na última Páscoa, Ele disse: olha, eu desejei comer muito essa Páscoa com vocês, mas tem uma ceia que eu desejo ainda muito mais, e eu quero que vocês estejam lá. É as bodas do Cordeiro, tá bom? Aqui na terra, evento número 4. Aqui na terra inicia então um período chamado de grande tribulação, tá? Um período chamado grande tribulação, tá? O que dá início à grande tribulação na terra é o arrebatamento da igreja. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse início da grande tribulação, lendo Marcos, capítulo 13, 19 e 20. Por favor, quem lê para a gente? Marcos 13, 19 e 20. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Glória a Deus. Então, o Senhor está falando desse tempo que vai acontecer na terra. É um tempo de ajustes de contas com os ímpios. É um tempo em que Deus vai manifestar o seu juízo na terra. Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. E vai ser um tempo, como foi lido, um tempo de grande desolação. Vai ser um tempo muito complicado, mas muito complicado mesmo. Eu estava procurando aqui, deixa eu ver se eu rapidinho encontro aqui um texto que eu posso citar depois também.
Eu vou citar depois, não encontrei ele agora, mas enfim. Número 4, aqui na terra dispara a grande tribulação. E aí vai acontecer um fato muito importante, vai acontecer aqui na terra, e a gente precisa ler com toda atenção, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, 6 e 7. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, 6 e 7. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Muito bem. A grande tribulação será marcada pelo reino do anticristo. O anticristo estará reinando na terra por 7 anos. Por que ele não começou o seu reinado ainda? Por que ele não manifesta o seu reinado ainda? Por que ele não apareceu ainda? Porque tem alguma coisa que o detém, certo? E esta alguma coisa não é a igreja. Porque nesse texto, se você prestar atenção, tanto no português quanto principalmente no original, não está falando de alguém feminino, está falando de alguém masculino. Presta atenção no texto de novo, observa aí que aquele que não está escrito a detém, aquele que o detém, que está detendo o anticristo, e que esse que está detendo o anticristo é uma pessoa, alguém, e está representado pelo masculino, a linguagem é do masculino. Quem é essa pessoa que está impedindo a ação do Espírito, do anticristo? Eu ia dizer, é o Espírito Santo. Eu faço dessas, né? Eu faço a pergunta e na pergunta eu já vou respondendo. É uma maravilha. Glória a Deus. Muito bem. Então, o Espírito Santo na terra, e ele está aqui, ele é a pessoa mais importante da terra hoje. É o Espírito Santo. E é justamente ele que detém, que impede que o anticristo se revele, que o anticristo se manifeste. Ok? Então, o que vai acontecer? Na linguagem do casamento judaico, quem conduz, quem prepara, quem se preocupa com a noiva, é o melhor amigo do noivo. O noivo designa que a pessoa de maior confiança dele, o seu melhor amigo, seja aquele que vai cuidar de todo o cortejo, de todo o preparo da noiva. E o amigo do noivo, Jesus, é o Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo hoje? É justamente preparar a igreja, preparar a noiva para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro. Então o Espírito Santo, a pessoa mais importante da terra, está agindo e ele então impede a manifestação do anticristo. Agora, vai chegar um tempo em que ele vai levar a noiva até o céu. E a sua ação não será como é hoje. Certo? O Espírito Santo vai agir na terra depois do arrebatamento da igreja, diferente do que ele age hoje. Certo? Então, ele vai acompanhar a igreja ao céu, e aí vai acontecer o 6º evento. Número 6, a revelação do anticristo. Alguém, por favor, leia Apocalipse 13 e alguém leia Daniel 3. Um irmão e uma irmã, certo? Apocalipse 13, 1 e 2
e Daniel, capítulo 3, verso 3 e 7, uma irmã, tá? Uma irmã já vai se preparando aí para ler Daniel 3, 3 e 7. Não é de 3 a 7, é o 3 e o 7. E Apocalipse 13, 1 e 2, o Rodrigo vai ler, por favor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Besta que emerge do mar. Mar simboliza as nações. Esse ser de poder extraordinário, de características extraordinárias, se revelará na grande tribulação. Já no início da grande tribulação, ele vai se revelar. E ele vai se revelar de uma forma espantosa. Vai ser um líder jamais visto, um governante jamais visto, porque ele vai reunir todas as virtudes dos maiores governantes da história da humanidade, ele vai concentrar nele essas virtudes. Então, ele vai ser realmente um líder impressionante. Uma irmã para ler Daniel 3, 3 e 7. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Danúbia, tu não fica triste comigo, mas eu pedi para citar o texto, para te ler o texto, e está errado. É 7. Capítulo 7, verso 3 e 7. Capítulo 7. Eu disse capítulo 3 porque eu anotei capítulo 3. Mas ouvindo a Danúbia ler, eu já me dei conta que eu citei o capítulo errado. Me perdoa, irmã. Por favor, capítulo 7 de Daniel, o 3 e o 7. Agora está certo. 4 animais, grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então vejam, tanto Daniel quanto João em Apocalipse citam simbolicamente um animal diferente de todos os outros 3, o 4º animal, né? Que como eu disse quando estava explicando sobre isso, Daniel teve uma visão do primeiro para o 4º animal e João do 4º para o primeiro animal. Tá? Mas é a mesma visão, é o mesmo personagem. Esse personagem de poderes extraordinários e que vai ser, então, o último líder político da história da humanidade. Um líder extraordinário, já estudamos sobre ele, eu não posso mais falar, senão falar o 7º acontecimento. O 7º acontecimento, logo depois do surgimento do anticristo, ele vai ter um assessor muito próximo a ele que vai cuidar da parte religiosa. O anticristo vai promover um governo global, um governo mundial. E ele precisa de alguém que cuida de um outro poder muito grande na terra, que é o poder
religioso. Então, precisa de um líder para governar esse aspecto na terra e formar uma só religião. O nome dele? Falso profeta. Vamos ler Apocalipse 13, 11 a 16, e vamos ver que o falso profeta também será dotado de autoridade, de poder, e vai fazer coisas também extraordinárias. Apocalipse 13, 11 a 16. O irmão Eduardo vai fazer o favor de ler para a gente. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então veja que será também um líder poderoso, não tanto quanto o anticristo, porque vai trabalhar para o anticristo, mas em determinado momento vai ajudar o anticristo, porque o anticristo vai sofrer uma ferida de morte, e o falso profeta, pelo poder de Satanás, vai ressuscitar o anticristo e vai obrigar a todas as pessoas da terra a adorarem a imagem. Veja que tremenda é essa parceria, uma parceria do mal. E lembre-se, é Deus que está permitindo que isso aconteça, porque Deus está trazendo juízo sobre a terra. É a ira de Deus sobre a terra. Então ele permite que o diabo, através dos seus agentes, o anticristo e o falso profeta, hajam de maneira terrível sobre a terra. Claro que no começo, no primeiro momento, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, vai haver uma falsa paz. Até porque vai acontecer um fato muito importante, e ele leva o número 8. Fato número 8, o pacto do anticristo com Israel. Isso é muito importante. Daniel 9, 26 e principalmente o 27, mas vamos ler os 2 versículos. Vamos ler Daniel 9, 26 e 27. Com muito cuidado, bem devagarinho, vamos ler o texto, porque esses 2 versículos são cheios de detalhes e cheios de acontecimentos muito importantes. Dá para fazer uma pregação bem legal só desses 2 versículos. Então vamos nos lembrar, no começo vai ir tudo muito bem. O anticristo vai acomodar a população humana, que estará passando por um período muito ruim, muito difícil. Ele vai acomodar, vai ter um governo que aparentemente vai ir bem, 1000 maravilhas, porque ele vai promover paz, prosperidade, e todos acharão que aquele grande líder é realmente o líder esperado, a solução para o mundo, mas isso vai ter um fim, e Daniel fala sobre isso. Vamos ouvir a leitura. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário.
e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Deixa eu só ver como é que eu estou de ouvido. Eu ouvi mal, eu ouvi bem. Foram 72 semanas que ele leu? Leu errado. Eu disse, toma cuidado, isso aqui pode comprometer tudo. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Então o que nós temos? Daniel nos informa que tem um período de 62 semanas, tem um período que vai ser de 7 semanas, e aí o período que nos interessa. Por quê? Porque as 69 semanas de Daniel já se cumpriram. Tá? Uma hora eu posso falar só sobre isso, explicando quando começou esse tempo, né? E quando terminou as 69 semanas, e agora então falta uma semana. Essa semana que falta é a profética. E nessa semana profética existe então o quê? Existe uma aliança do anticristo com Israel, e no meio da semana, haverá então um racha, haverá uma separação. Israel vai se dar conta de que o anticristo não é o Messias, que eles tinham se equivocado, e eles então vão romper a aliança com o anticristo no meio dos 7 anos, portanto, 3 anos e meio, e Daniel fala isso precisamente, tá bom? Então, nós vamos ter esse fato, porque ele é muito importante. É ele que vai determinar o começo da história de Israel dentro da grande tribulação, que vai ser um começo de fuga, de sofrimento, de perseguição terrível que Israel vai sofrer, orientado pelo anticristo. O anticristo vai promover essa perseguição e vai usar para isso muitas nações. Muitas nações irão contra Israel, e haverá então um período que nós lemos lá atrás. Se não fosse abreviado, quem é que escaparia? Ninguém. Então vai ser um tempo muito curto. Vamos para o nono acontecimento, número 9. Nós não vamos ler todo o capítulo, tá? O capítulo 6 de Apocalipse vai começar a se cumprir. A partir dos 3 anos e meio, quando há então essa separação, nós vamos então começar a manifestação dos 7 selos. Apocalipse 6, vamos fazer o seguinte, deixa eu escolher aqui por causa do tempo. São 21 horas e 5 minutos. Vamos ler até o versículo 4 por enquanto. Capítulo 6, os 4 primeiros versículos, por favor. Vamos ouvir a leitura. Então, antes do irmão Ailton começar a ler, começam então as revelações dos 7 selos. Os selos começam a ser abertos. Tá? Então, começa-se a revelar os 7 selos do Apocalipse, do capítulo de número 6. Vamos começar ouvindo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa,
e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o capítulo 6 de Apocalipse fala da abertura de 6 selos. O 7º selo é guardado para um outro momento, certo? Mas 6 selos são abertos. E só para citar o exemplo deste cavalo que tira a paz da terra e faz os homens se matar, se sem ser tirado, sem haver a manifestação deste selo, os homens já estão se matando, sim ou não? Por qualquer coisa. Qualquer coisa. Certo? Cada vez mais há uma violência, cada vez mais há o ser humano está se tornando cada vez mais feroz, cada vez mais violento. Imagine nesse tempo em que a paz será tirada totalmente da terra e as pessoas vão se matar com uma frequência e uma intensidade jamais vista. Estou dando um exemplo, mas são 6 selos que são abertos aqui, e isso acontece então depois desses 3 anos e meio, quando é quebrado o pacto com Israel, que é o momento em que vai começar o pior momento da grande tribulação. Então, começou a tribulação no começo ali, quando o arrebatamento da igreja acontece, o anticristo se manifesta, e agora no meio vai começar a parte da grande e terrível tribulação. Número 10. Vai ter um momento interessante, porque há uma pergunta que não quer calar. Haverá salvação na grande tribulação? Haverá salvação na grande tribulação? A igreja está no céu, o Espírito Santo subiu com a igreja, a atuação dele na terra é bem menor, é bem diferente, é bem escassa, a porta da graça está fechada. Pergunto, haverá salvação na grande tribulação? Sim, e não pouca, não pouca. Muita gente vai se salvar. João pergunta, quem são estes que eu vejo de branco vindo da grande tribulação? São salvos da grande tribulação, o anjo deixa isso bem claro. Como é que vai se dar a salvação? Número 10, o surgimento das 2 testemunhas. Vamos ler Apocalipse 11. Apocalipse 11. Vamos ler a partir do verso 3 até o 9, por causa do tempo. Teria que ler um pouquinho mais, mas até o 9 está bom. Importante que você tenha aí o capítulo 11 como o surgimento das 2 testemunhas. Quem lê para nós Apocalipse 11, do 3 ao 12? Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerras contra elas, e a besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade
que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Até aqui poderia se ler até o 13, mas até aqui está bom. Então, de forma sobrenatural, Deus vai usar 2 testemunhas para que, cheias de poder, elas consigam alcançar, então, muitas pessoas. Quem são estas 2 testemunhas? O texto diz? Não. O texto não diz quem são as testemunhas. Quando a Bíblia não diz, o que a gente tem que fazer? Quando a Bíblia faz silêncio, nós vamos falar, nós vamos discutir, nós vamos perder amigo, porque um diz que é Enoque e Elias, o outro diz que é Elias e Moisés, e o outro diz que é Enoque e Moisés, o outro diz que é Elias e Moisés, e fica uma confusão, e se bobear dá até pau. É isso que nós temos que fazer? Nunca brigue com ninguém por causa da Bíblia. Nunca brigue com ninguém por causa da Bíblia. A Bíblia não existe para nós, com ela, fazer guerra, fazer inimizade, certo? É uma questão de fé, ok? Então, o texto não fala, eu aconselho a fazer silêncio. Se Deus não quis revelar, vamos deixar quieto, né? Se nós passar pela grande tribulação, nós vamos conhecer elas. Se nós estiver fazendo festa no céu, e as bodas do Cordeiro são lá no céu para a igreja, que importa? Brigar sobre isso? Bobagem, tá bom? Então cuidado para você não procurar saber quantos anjos cabe na cabeça de um alfinete, tá? Porque isso pode dar zebra. Tem gente que quer dar jeito de socar anjo em cabeça de alfinete. Só causa confusão, certo? E a Bíblia não tem essa proposta. Então não é o mais importante. O que é importante é que essas 2 testemunhas são reais. Elas serão usadas por Deus com poder para fazer o trabalho pelo qual elas foram designadas. Amém? Capítulo 14, nós temos o 11º acontecimento. Capítulo 14. O que mais Deus vai usar para revelar o Evangelho? Ele vai usar os 144 mil, tá? Vamos ler porque o texto se explica. Porque tem uma religião aí na terra que fala muito dos 144 mil. Só que o que eles fazem? Eles pisam na interpretação bíblica. Regra básica da interpretação bíblica. A Bíblia explica ela mesma. Quem explica a Bíblia? Ela mesma. Querem ver? Apocalipse 14, do 1 ao 5. Vamos ler? Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora vem Apocalipse capítulo 7 e vamos ler 4 a 8. Rodrigo, lê esse texto para nós. Capítulo 7 de Apocalipse 4 a 8. Quem são os 144 mil? São homens
homens virgens que não se contaminaram com mulher aqui na questão de sexualidade, certo? E quem são eles? Apocalipse 7, 4 a 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Os 144.000 são testemunhas de Jeová? Não, são 144.000 judeus, são 144.000 homens, são 144.000 judeus do sexo masculino que foram separados por Deus para esse tempo. Então eles não vão ter relacionamento nenhum com mulher, eles serão preparados para esse tempo. O que as duas testemunhas e os 144.000 e os anjos que Deus vai mandar sobre a terra farão? 12º evento. O que eles farão? Eles vão pregar o evangelho do reino. Por favor, Mateus 24:14. Atenção, quem prega que para Jesus voltar tem que acontecer essa palavra, tem que entender que esta palavra vai acontecer quase já terminando a grande tribulação. Como nós somos pré-tribulacionistas, a nossa explicação é que o evangelho do reino vai ser pregado na grande tribulação pelos anjos, pelas duas testemunhas e pelos 144.000 judeus. Quem é que lê Mateus 24:14? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Muito bem, então o evangelho do reino aí é esse evangelho relacionado a esse tempo, tá? Então o que você precisa entender? A igreja está pregando o evangelho há quanto tempo? Há quanto tempo a igreja está pregando o evangelho? Desde Atos 2, ok? Então, quando João viu diante do trono pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, a gente tem que entender que ali estavam pessoas de todas as épocas. Então, lugares que hoje estão fechados para o evangelho, no começo, lá no começo, eram portas abertas. E o evangelho foi pregado. Por exemplo, a Bíblia diz que no tempo do apóstolo Paulo, todo mundo conhecido foi evangelizado. Sim ou não? Sim. Então João já viu daquele lugar ali, estarão diante do trono pessoas daquele tempo que representam línguas, povos, nações. Então entenda isso, tá? Então cuidado com essas pessoas. Não, irmão, fica tranquilo. Enquanto o evangelho não for pregado a todas as pessoas, Jesus não vai voltar. Não. Não diga isso pelo amor de Jesus. Tá? Não diga isso pelo amor de Jesus. O evangelho está sendo pregado, o evangelho já alcançou muitos lugares, mas nós temos que entender que a plenitude da pregação vai ser alcançada no fim da grande tribulação. Se nós cremos que Jesus vem buscar a igreja no arrebatamento e nós não passamos pela grande tribulação, a gente tem que entender que esses pregadores é que vão contribuir para que o evangelho do reino alcance todas as gentes, todas as nações. Entenderam, sim ou não? Agora, se você quiser pregar isso, então você vai ter que admitir que você não é um pré-tribulacionista e que você vai passar pela grande tribulação e vai ajudar as duas testemunhas, vai ajudar os 144.000 e os anjos. Se você quiser ficar aí para isso, não sou nada contra, não vou discutir com você. Vamos para o ponto número 13.
Ponto de número 13. Agora nós não vamos ler a Bíblia, porque nós teríamos que ler capítulo 8, 9 e 10, tá? E uma parte do 11 ainda, porque agora vem o juízo das 7 trombetas. Tá? São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, porque são 3 ais. Terminou os 7 selos, ai. Terminou as 7 trombetas, ai. Terminou as 7 taças, ai. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, quando Deus derramar toda a sua ira sobre ela. Certo? Então, Deus vai trazer muitos juízos com as 7 trombetas. As 7 trombetas anunciam um período de destruição pior do que os 7 selos. E as 7 taças são piores do que as 7 trombetas e os 7 selos juntos. Certo? Então, nós não vamos ler, você tem que ler isso em casa, nós não temos tempo para aqui. Vamos para o ponto 14, que também nós não vamos ler, mas agora é um capítulo só. É o capítulo 16, principalmente porque nele está a última taça. As 7 taças, o derramamento das 7 taças. E capítulo terrível este. Aqui a população da terra vai estar reduzida a 10, 15, talvez no máximo 20%. Que você vai fazendo as contas, vai morrer tanto, vai morrer tanto, vai morrer tanto. No final aqui é bem pouca gente. Claro que a gente está falando, hoje nós estamos falando de 7, quantos bilhões? Quem sabe? Hoje, 7,5, 7,5 bilhões de pessoas? Pois é, às vezes eu ouço 7,3, às vezes eu ouço 7,7. Agora vamos ficar no meio, então. 7,5. 7,5 bilhões de pessoas é gente que a gente não tem como dimensionar isso, né? Mas, nesse período vai morrer muita gente, muita gente, muita gente. Vamos para o evento 15, porque já são 9, 20 e tantos, e eu ainda tenho que chegar até o 20º acontecimento. Muito bem, o 15, a grande batalha de Armagedon. Não vou comentar muito, porque eu falei dela quinta passada. Tá? Então você assiste o vídeo de quinta passada, se você não assistiu, você vai ver, eu foquei na batalha do Armagedon. Zacarias 12, 3, só um versículozinho, só um, para a gente avançar. Zacarias, capítulo de número 12, verso 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Muito bem. Não posso explicar mais. Evento 16. A vinda visível do Messias. Porque na primeira fase da vinda de Jesus, nós cremos que ele vem nas nuvens. Então é uma vinda invisível para o mundo. É assim que nós cremos. Jesus não vem à terra, ele vem às nuvens. Nós vamos ao encontro dele. Agora, no 16º evento, Jesus vem à terra. Por favor, Mateus 24, 30, Apocalipse 1 e 7, Zacarias 14, 3 a 4. Nós não vamos ler, por isso eu citei, mas nós vamos ler Mateus 24 e 30. E se alguém souber de cor aí, pode estar Apocalipse 1 e 7. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E Apocalipse 1 e 7, quem lembra?
todo o olho o verá. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, mas não tenho mais tempo. O outro texto é Zacarias 14, 3 e 4. Acontecimento 17. A destruição dos inimigos. Apocalipse 17, 14. Por favor, alguém abra 1 Coríntios 15, 24 e 25 também. Quem lê Apocalipse 17, 14, de preferência no microfone. Vamos lá, Léo fez carinha de que lê. 1 Coríntios 15, 24 e 25. O Benhur vai ler? Pode ser, Benhur? Lê aí, 1 Coríntios 15, 24 e 25. Apocalipse 17, 14, Léo. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estarão com o Cordeiro. Faz chegar lá no Benhur, 1 Coríntios 15, 24 e 25. A destruição dos inimigos. Pode ler, Benhur. 15, 24 e 25 de 1 Coríntios. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Fato 18. O julgamento das nações. Eu vou só citar os textos, nós não vamos ler, a hora se foi. Zacarias 14, 16 e Mateus 25, 31 a 34. Atenção para Mateus 25, 31 a 34. Você até pode pregar obra social nesse texto, tá? Mas esse texto é do julgamento das nações. Então, quando você for usar esse texto para falar de obra social, porque é o texto que diz, tive fome, deste comer, tive sede, me deste beber, estive preso, me visitaste, tá? Você quer usar esse texto para obra social? Pode, mas você tem que dizer, irmãos, eu vou usar o texto do julgamento das nações para fundamentar que a gente deve fazer obra social. Mas é o texto do julgamento das nações. Quem são os bodes? Os bodes são as nações que oprimiram Israel, que perseguiram Israel, que fizeram guerra contra Israel, que odiaram Israel. Quem são as ovelhas? Ovelhas, no texto, são aqueles que ajudaram Israel, abençoaram Israel, estiveram do lado de Israel. No julgamento das nações, as ovelhas serão colocadas à direita, os bodes à esquerda. As ovelhas entrarão no milênio, os bodes serão condenados e destruídos. Tá bom? Então, não posso falar mais nada do que isso, o tempo não permite. 19, o estabelecimento do reino milenial. Tá? Apocalipse 1 e 6 se explica por si mesmo, então você leia em casa, Apocalipse 20, 1 a 6. E também podem ficar tranquilos, eu vou pregar sobre os 1000 anos. Tá? Não vai ser semana que vem, porque semana que vem eu vou trazer uma mensagem que você nunca ouviu na vida sobre a vinda de Jesus. Eu vou trazer um elemento aqui com base num versículo só da Bíblia, que você vai ficar impressionado sobre como estamos pertinho de Jesus. Um versículo só eu vou ler e vou pregar 1 hora, que vai faltar tempo, porque o assunto é muito amplo, naquele único versículo, então não perde quinta que vem, tá? Eu vou deixar bem claro quanto tempo aproximadamente a gente está lidando com volta de Jesus. Oh, assunto maravilhoso. Mas passando essa quinta, provavelmente eu vou entrar no milênio, tá? Eu não sei se numa quinta só a gente estuda, porque é bastante coisa nesses 1000 anos, mas a gente vai estudar. E por último, como nós não vamos ler, vamos ficar de pé já, quem está aqui no templo e quem está em casa, anota aí Apocalipse 20, 11 a 15, o juízo final, que é outro tribunal, é outro julgamento. Aqui não é para a igreja não, tá? Aqui não é nem para a igreja e nem para os salvos, tá? Então, Apocalipse é o juízo final.
A gente não tem mais tempo para ler, eu tenho que parar, já são 9h30, a gente nem orou, nem cantou ainda. Então, para variar um pouquinho, eu vou atrasar. Aleluia. Vamos cantar primeiro? Preparados? Não, vamos orar primeiro. Querido Pai, eu te adoro, eu te exalto, porque esses acontecimentos que estão por vir são verdades. Eles vão acontecer tão certo como eu estou vivo agora e estou falando e ouvindo a minha voz. Eles são fatos reais, e eles vão acontecer porque o Senhor disse, está escrito na Bíblia, e nós te louvamos, Pai. Nós nos interessamos por esses assuntos porque nós temos afinidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos instiga a estudar a Bíblia e a doutrina das últimas coisas. A escatologia é uma doutrina bíblica. Nós também nos interessamos por este assunto porque nós queremos ser cheios do conhecimento. A tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Deus, tu és uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente cava, mais a gente vê que tem que cavar, mais profundidade a gente percebe que tem que ter, e nós te louvamos por isso. E também, Pai, nós estudamos este assunto porque vivemos no tempo da falsidade, falsos profetas, muito engano, muita confusão tem surgido, e nós não vamos andar por voz de nenhum falso profeta, nós vamos andar pela voz bíblica. Nós queremos a profecia bíblica, e a tua palavra é a maior profecia que existe na terra. Por isso, Deus, nós descansamos de que se nós andarmos pela Bíblia, vai dar tudo certo. Aleluia, aleluia, a tua palavra é boa. É tão maravilhosa que faltou tempo para a gente ler todos os textos, porque ela é muito ampla. A tua palavra é uma delícia. Eu amo a tua lei, ela nos maravilha, ela nos impressiona, e eu te adoro pela Bíblia, Senhor. E por isso, mais uma vez, eu declaro: quem está alegre, cante. Quem está alegre, cante. Vamos cantar, porque essa doutrina traz alegria ao coração, traz esperança ao coração. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Não importa, Senhor, o que acontecer, nós vamos ficar firmes. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Bem capaz. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. Todo o controle na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Ele é o Deus do livramento. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Só quem crê declara. Só quem crê declara. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, e
o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Antes de saudar as pessoas que estiveram com a gente, eu quero em nome de Jesus declarar que se alguma pessoa que está ouvindo esse culto online, está participando deste culto, ou quando for assistir pelo YouTube, se você está com suspeita de Covid, ou se você já foi confirmado que o vírus está no seu corpo, eu quero declarar agora em nome de Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus a sua cura, em nome de Jesus, seja curado agora. Jeová Rafá, destrói esta enfermidade na vida desse irmão, dessa irmã, desta pessoa que está sofrendo, Senhor, que está sofrendo. O Senhor é Deus de livramento, e o Senhor jamais vai permitir que a gente passe por uma luta, uma prova, que a gente não consiga suportar. Assim como o Senhor permite a prova, o Senhor dá o escape. E eu declaro escape sobre a vida das pessoas que estão conosco de forma online agora, ou então vão assistir posteriormente através dos outros canais. Amém. Glória a Deus, nossa saudação a todos os irmãos e irmãs de Vacaria, de Caxias do Sul, Santo Antônio das Missões, Sarandi, Sananduva, Novo Barreiro, Bom Jesus, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Ronda Alta, Itacurubi, aqui no Rio Grande do Sul, Apucarana, no Paraná, Tramandaí, Porto Alegre, Curitiba, Ijuí e também lá de Joinville, todos que estiveram ligadinhos com a gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe também os que estão aqui no templo, um grande final de semana, e para quem mora aqui na nossa região, se cuidem porque o frio vai chegar. Amém? Deus abençoe, está encerrado.